pneu antes tinha uma câmera, né? Agora não tem mais. Não tem mais, que é a câmera de bicicleta e É. tal. E que muitas vezes quando tinha um furo e era mal consertado ou queimavam a parte de dentro, ela fazia um abaulamento, uma deformação. Então aquela deformidade que existe ali é muito parecida com o que acontecia com a câmera dentro do pneu, né? E isso pode acontecer no tórax, no abdômen, e aqui nós estamos didaticamente exemplificando a cirurgia convencional, que era uma incisão de todo o abdômen, a retirada das alças, a interposição da prótese, né? Veja só o equipamento que era utilizado normalmente para fazer essa cirurgia. Uma cirurgia grande, complexa. E atualmente, com a endoprótese, o paciente pode ficar no hospital até 24 horas, às vezes. Se faz por dentro de um vaso sanguíneo. São 2 pequenas incisões nas virilhas e é colocado, são endopróteses como essa aqui que nós estamos mostrando. Ela entra fechada e é acoplada uma em cada ilíaca, veja bem aqui, ó, e é colocada a endoprótese. Quer dizer, isso é aquilo que a gente estava comentando no início, né? Quando eu fiz cirurgia geral, se dissesse, se a gente, na tua época, provavelmente a mesma coisa, na sua a mesma coisa, né? Se dissesse que ia fazer uma cirurgia por cicatriz reduzida, a primeira coisa que os professores diziam, tu tá louco, guri? Grandes cirurgiões, grandes incisões. E hoje em dia é justamente ao contrário. Se o cara não oferecer em primeira mão um furinho, eu tinha comentado com vocês, estava no congresso esse fim de semana, em que eu e meu guri nós demos uma palestra sobre nutriendocrinologia funcional, anti-envelhecimento. E muita gente ainda se assusta quando se fala em hormônio. Não, hormônio dá câncer. Eu digo, é o mesmo problema que dá fazer cirurgia endoscópica, o mesmo problema que dá fazer lipoaspiração. Quer dizer, isso é uma ideia antiga, né? Isso é coisa moderna. Moderna. O que é moderno? Em cirurgia, em medicina, tudo que tem 10 anos, 20 anos é novo, né? Não foi o que falou? Implante tem 50 anos e as pessoas ainda acham que implante dá problema. Tem 50 anos de estudo comprovado, as pessoas dizem, mas isso não é muito novo, doutora? Todos esses procedimentos eles são muito ajudados através de exames de imagem de altíssima resolução, porque são necessários fazer medidas exatamente quase pré-fabricadas para cada paciente. Então, vamos fazer uma pausinha e a gente volta exatamente aí para mostrar a especificidade, quer dizer, o quão específico é e o quão certeiro é hoje em dia com a ajuda das imagens. E também é importante a gente falar se tem como a gente evitar alguns problemas. A gente já volta. Olha, se você começou a nos assistir a partir de agora, nós estamos falando sobre angiologia e cirurgia vascular. E eu interrompi o Renan, que estava muito interessante, até para nós. Nós costumamos falar, Renan, que quem mais aprende com tudo isso somos nós. Porque a gente até tira nossas dúvidas aqui, né? Nós temos a oportunidade de estar aqui do ladinho perguntando tudo, né? E a gente sai da faculdade com aquela visão antiga da especialidade dos outros, né? Porque a gente mal consegue se aperfeiçoar e acompanhar as mudanças que acontecem na nossa especialidade. Então, muita coisa que você está mostrando aí, se o senhor ou a senhora está achando que é novidade para vocês, também é para nós. E o Renan estava falando de quão específico é esse tipo de tratamento hoje em dia, porque se faz, inclusive, um acompanhamento via raio-x ou ecografia. Realmente, assim, esses procedimentos modernos de cirurgia endovascular, eles só são possíveis graças ao grande avanço nos exames de imagem, da angiotomografia, da angiorressonância, e exames que têm dado precisão milimétrica na elaboração destes procedimentos. Quer dizer, eu falei raio-x, ecografia, quer dizer, a gente já está em ressonância magnética aqui. Muitos anos na frente. Exatamente. E hoje a gente diz que o procedimento percutâneo, a invasão do paciente, basicamente para diagnóstico a gente não faz mais. A gente já tem o exame de imagem, a gente vai para o tratamento já quando a pessoa vai ser submetida a algum tratamento endovascular. Então nós temos diversas imagens desses exames, são exames que mostram detalhes. Isso é uma angiotomografia? Isso é uma angiotomografia de aorta que tem um aneurisma. E aqui a seguir
nós temos ali um tipo de endoprótese que foi colocado neste aneurisma, e do lado está a angiografia durante o trânsito do procedimento, que eu dou uma prótese que o paciente ficou 36 horas no hospital, 2 pequenas incisões inguinais. Aqui, por exemplo, é um quadro que o Dr. Tubino certamente viu diversas vezes, o aneurisma da aorta abdominal roto. Nós temos... Esse é do lado esquerdo? Não, é o aneurisma da aorta, dos dois lados. O lado direito, onde está ali escrito aneurisma roto, ali é onde tem a ruptura. ferimento. E do outro lado é o tratamento, que foi feito por via endovascular. O paciente, e a mortalidade desse procedimento, quando chega na emergência, é 90% em qualquer serviço do mundo. E o procedimento endovascular ele tem conseguido ter um índice de sobrevida muito maior. Reverter isso aí, de certa forma. Não reverter de todo, não, mas melhorar muito a estatística. A estatística desse procedimento. Por que acontece isso, Doutor Tubino, por que acontece um aneurisma? Tem como a gente evitar? Na realidade, eu ia fazer esse comentário Ele antes... falou em 90% de morte, a gente tem que saber como evitar isso, né? Viu? Na realidade, eu ia fazer esse comentário antes, quando falei que a cirurgia vascular e a angiologia é uma especialidade jovem, do ponto de vista histórico, mas que envolve uma gama muito grande de enfermidades que atingem o ser humano. Falei do sistema venoso, das varizes, do refluxo, etc., e não falei da arteriosclerose obliterante. A arteriosclerose é uma enfermidade em que há depósito de material de gordura na parede das artérias que vai funcionando como uma ferrugem e obstruindo progressivamente essa artéria, chegando a ponto de ocluí-la. E essa arteriosclerose obliterante, ela pode ocorrer numa artéria cerebral, pode ocorrer numa coronária e ocorre também com muita frequência nas artérias periféricas, tanto artérias que vão para órgãos do abdômen, como para artérias das extremidades inferiores e menos das extremidades superiores. Quais são as causas mais comuns? E justamente esse ponto é que eu queria colocar para você e para os seus telespectadores, que é a profilaxia, as medidas de profilaxia que se podem e que se devem tomar para evitar a arteriosclerose obliterante, para evitar de que o paciente tenha as suas artérias obstruídas. E as medidas mais importantes são aquelas preventivas, como eu estou dizendo. E algumas são bem conhecidas, mas nós vamos enumerá-las. Tá? Você, para evitar a doença arteriosclerótica coronariana, cerebral ou periférica, tem que limitar a ingesta de alimentos gordurosos, principalmente de gordura de origem animal. Limitar. Tem que manter Fumar nunca. Vou chegar lá. Manter um exercício físico adequado. Nosso organismo foi feito para nós usarmos as nossas musculaturas sempre, até uma idade maior que a minha. Tá? Idade maior que a sua quer dizer uma pessoa jovem. 40 anos. Então, fantástico. Mas a obesidade, né? Tu mesmo estava falando da necessidade de perder peso, das pessoas perderem peso. Para anti-envelhecimento a hipertensão arterial. Né? E quase finalmente, eu depois quero fazer uma consideração sobre o sal, né? O tabagismo. O tabagismo é um inimigo da artéria feroz. E tanto essas artérias que vocês viram se dilatando e fazendo aneurismas, quanto as artérias que se obstruem, são artérias doentes por arteriosclerose. A placa de ateroma pode tanto levar à obstrução da artéria, como permitir a dilatação dela sob forma de aneurisma, cuja evolução biológica normal é a ruptura no final ou a trombose. De forma que é importante que a gente transmita para a comunidade em que nós estamos inseridos que exercício físico, controle alimentar adequado, ausência do tabagismo, o tratamento do diabetes adequado, né? E existe um outro elemento que a gente está discutindo muito, que é o problema do sal. Não sei se vocês têm a ideia,
de que o único animal mamífero que toma sal e come sal todo dia é o ser humano. Mesmo o gado, vacum, que recebe sal de vez em quando, come pouco sal. E nós certamente ingerimos bastante sal. E a ingesta do sal leva a uma retenção hídrica dentro do organismo da gente e facilita o aparecimento da hipertensão. De forma que essas medidas que eu enumerei, que devem ser colocadas para a comunidade em geral, servem para minimizar, diminuir o aparecimento da arteriosclerose. Tanto a arteriosclerose obliterante quanto a aneurismática. Tá? Existe um componente genético nessa história também. Pessoas que têm familiares com aneurismas têm mais tendência a fazer aneurismas do que outros. Mais um motivo para fazer essa o pessoa controle. controlar. Exatamente. O que a gente sabe hoje, só vou te interromper um segundinho, Gilberto. Até pouco tempo atrás, quando a gente fez faculdade, se dizia que o que a gente era resultado do que a gente ganhou de genético. Quer dizer, o fenótipo, que é a nossa aparência, era resultado do genótipo, que era a carga de genes que vinha no cromossomo. Hoje em dia já se sabe, isso é moderno, que só 15% das nossas características ainda não são mutáveis, que a gente não consegue mudar. São controláveis. A 70% ou mais do que a gente ganhou de genético, ele pode ser evitado. Fazendo isso, fazendo o controle. Exatamente isso aí. Acho que é importante para a população saber que de um evento que ocorre nos membros inferiores quando há uma obstrução arterial, que é a chamada claudicação intermitente. E se a pessoa está ouvindo aqui, começar a caminhar, andar e começar a ter uma dor na panturrilha, que obriga a parar, que a gente chama doença das vitrines, é porque existe uma obstrução ou uma falta de circulação naquela perna e que ela deve ser investigada. Doença das vitrines é o cara que caminha, tem que parar. Tem que parar, ficar olhando, disfarçando, depois vai de novo. Isto é um sinal que pode ter uma doença vascular com uma trombose de uma artéria da perna. E isto é muito importante saber para prevenir, inclusive, existem milhares de amputações realizadas no Brasil durante todos os anos de pacientes que não conseguem chegar a um tratamento adequado de uma trombose arterial, por exemplo. Nossa, é uma coisa que tem que ser bem alertada, né? Tem que ser alertada. Então, nós estamos fazendo aqui uma viagem através das patologias vasculares, nós podemos conversar muito, né? E nós já saímos dos aneurismas, né? E parece que a gente combinou, aqui o Dr. Tubino vai falando sobre a patologia, eu vou falando todos os tratamentos mais modernos aqui que estão aqui. Então, eu queria mostrar novamente alguns exames de imagem, como vocês estão vendo aqui, ó. Olha que exame de imagem, são 2 aneurismas de artéria poplítea. Isso é um exame real. É um exame real, é uma angiotomografia das artérias das pernas. Isso é um paciente vivo, não é um cadáver dissecado. É um paciente vivo. E antigamente essa cirurgia ainda hoje é feita através de uma ponte de safena ligando esse aneurisma, mas ele pode ser corrigido desta forma, através de uma endoprótese dentro do aneurisma. Depois é feito um exame no pós-operatório, veja bem. Mas para isso, Renan, por exemplo, a pessoa começa a sentir a dor, ela tem que procurar o mais rápido possível. Bom, aí é que está o detalhe. O cirurgião... Em relação aos aneurismas, raramente eles dão aviso. Isso que nós temos que retornar. O abdômen, a pessoa que tem história familiar de aneurisma, ele tem que ser investigado a partir dos 50, 40 anos com uma ultrassonografia para detectar, porque ele é uma doença silenciosa, inclusive no membro inferior. A pessoa não tem essa claudicação, porque é uma dilatação da artéria, não há falta de suprimento de sanguíneo para a perna. Existe uma fraqueza do vaso. É uma fraqueza da parede da artéria, que é uma dilatação. Então, isto é muito importante. E geralmente esses pacientes com aneurisma da aorta, eles são encaminhados pelo urologista que fez o exame da próstata, fez uma ecografia abdominal para ver e ele detecta um aneurisma. Por isso que o screening, o exame de ecografia com pacientes que têm história familiar é necessário que seja feito. Sempre como uma prevenção. É uma história recente de um paciente que o Dr. Onze conhece muito bem e que, sem nenhuma queixa, ia fazer uma cirurgia de uma hérnia inguinal e o cirurgião geral que ia operá-lo solicitou uma ultrassom de abdômen para controle. E esse ultrassom mostrou um aneurisma
já bem volumoso. Esse aneurisma evoluía silenciosamente, ele não tinha nenhum sintoma, nenhuma noção de que tinha um aneurisma, e certamente evoluiria para um momento de ruptura, quando rompe aquela artéria que sai a 2 palmos do coração. Então a hemorragia é violenta e a mortalidade é muito alta, 80 a 90%. Quase 100%. Então esses exames de imagem, que são bem fáceis, baratos e simples de fazer, sem nenhuma dor e com um custo muito baixo, devem ser feitos, né? Tanto a nível abdominal, quanto torácico, quanto de membros inferiores, em todos aqueles pacientes que têm esses fatores de risco, como a gente chama. Uma ecografia simples, Simples. vai fazer a detecção. Exatamente. Faz a detenção. Mas eu fiquei impressionado com a qualidade Das imagens. da angiotomografia. ressonância, né? Angiotomografia. Angiotomografia. Esse exame. Brincadeira. E viajando ainda mais nas obstruções arteriais, existem pacientes, como este caso que nós estamos mostrando aqui, que não há condições de fazer uma incisão e fazer uma ponte nesse paciente. E nós podemos lançar mão de balões de angioplastia, aquele mesmo balão que foi usado para o coração. Hoje em dia existem balões periféricos longos que conseguem fazer esse tipo de desobstrução, conseguindo inclusive chegar até o nível do pé, para salvamento de membro. Veja que aqui é um paciente com pé diabético, que tinha uma obstrução, o balão lá no tornozelo, fazendo a dilatação desta artéria, lá no pé, salvando este pé. Aqui, ó, mais casos, assim, pacientes com infecção, com necrose do dedo, de pacientes feitos angioplastia com amputação e salvamento do pé. Quando eu fiz cirurgia geral, esse paciente certamente já está amputado. Amputação. Exatamente. Veja aqui, ó, este é um caso fantástico, no paciente que tem uma necrose do hálux, com o salvamento do pé através de angioplastia periférica, coisa que tem que ser feita cada vez mais recentemente. E talvez até da perna. Esses talvez, pacientes exatamente. evoluem. Isso é importante a gente eventualmente, mostrar, né? Eu sei que não são imagens muito bonitas, mas são imagens que alertam, né? Principalmente aquelas pessoas que têm conhecido, têm familiares, para saber que tem tratamento, porque às vezes as pessoas se deixam porque elas acham, primeiro, que o tratamento vai ser difícil, segundo, que o tratamento é feito à moda antiga. Gente, a medicina evoluiu, temos especialistas em todas as áreas. Não se deixe, né? Não deixe de se cuidar, não deixe de procurar tratamento, principalmente o tratamento com especialista. Alguma dúvida? Além de ligar para o Conselho Federal de Medicina? Não, para Henriques. Não, eu só complementaria dizendo que não deixe de fazer a busca e a eliminação dos fatores de risco. Diabetes, hipertensão, né? Gorduras séricas, ingerindo gorduras em alta quantidade, hipertensão. Tabagismo. Né? Tabagismo. São medidas que têm que ser tomadas prevenindo a doença vascular. E eu vou dizer uma coisa, não sei se vocês perceberam já, ou já tiveram a oportunidade de ler. Há uma noção clara hoje de que a nossa digamos assim, estrutura biológica, na medida que envelhece, o que envelhece em nós são os nossos vasos arteriais. Quando os nossos vasos arteriais envelhecem ou apresentam enfermidades obstrutivas, como nós estamos comentando aqui, o ser humano envelhece também. Envelhece no sentido de enfraquecer fisicamente, de sua aparência se tornar mais, digamos, menos jovem, mais envelhecida. Falta suplemento para os órgãos, né? Exatamente, e eles passam a funcionar com deficiência. O que a gente diz hoje é o seguinte, que a nossa idade não é a idade de papel. Quer dizer, não é a idade que a gente apresenta, que nós temos lá na certidão. A nossa idade é sempre a do nosso órgão mais velho. Se eu tenho 40 anos, mas meu fígado tem 60, eu tenho 60. Não, e eu te diria, complementando, que hoje a gente diria que a nossa idade é a idade do nosso sistema vascular arterial. Bom, está uma delícia a conversa, dá vontade de não terminar por aqui, mas infelizmente o nosso tempo esgotou e a gente espera vocês a semana que vem, no próximo sábado aqui conosco de novo, e vamos esperar suas perguntas, os seus e-mails, que a gente traz de novo o Renan e o Gilberto aqui para respondê-las, tá bom? Até mais!